Bom, muitas pessoas sonham com a ideia de se aposentar antes do tempo, a gente antecipar essa nossa aposentadoria. E eu já te adianto que se a gente depender somente do INSS, a gente vai ter um grande problema ali na frente. A conta simplesmente não bate, muitas reformas irão acontecer e a gente tem que investir por conta para chegar na nossa liberdade financeira, para chegar na nossa aposentadoria. E nesse vídeo eu vou te mostrar, vou fazer alguns simulados pra gente ver quanto que a gente tem que investir por mês para chegar ali com 50 anos tendo uma renda mensal, uma renda passiva de 10 mil reais. Então é uma maneira pra gente viver com esses 10 mil reais quando a gente bater ali, chegar nos 50 anos. Então bora lá, vamos ver aqui quais são esses números, quanto que a gente tem que investir. E beleza, antes da gente ir pra planilha e ver certinho ali o valor que a gente tem que investir por mês pra chegar lá na frente e ter uma renda passiva de 10 mil reais, eu só vou passar aqui, essas aqui são as estatísticas do meu canal. Aqui nós temos, por exemplo, nos últimos 28 dias, no último mês, nós temos aqui embaixo o público. Olha só o público que assiste aqui os vídeos do canal. O que me chama atenção é essa parte aqui da idade. Nós temos aqui, por exemplo, que a maior parte da galera que assiste aqui tem uma faixa etária aqui de 25 a 34 anos, que aqui eu também me encontro. Eu tenho 33 anos, eu estou aqui nessa faixa, e a segunda metade aqui nós temos 28% para 35 a 44 anos. E aqui, então, 18 a 24 anos, nós temos aqui cerca de 17, 18%. Então, grande parte de nós investidores estamos aqui nessas faixas. E aí eu criei duas pessoas pra gente simular, uma um pouquinho mais nova e a outra nessa faixa aqui, que é a maior delas aqui, de 25 a 34. Então, com base no público aqui que está assistindo o canal, eu criei então aqui a Maria e também o Pedro. Olha só, nós temos aqui, e depois a gente vai colocar os dados na planilha pra ver. Então, a diferença é que a Maria tem que investir e o Pedro. Qual que é a ideia? A Maria, ela tem então 25 anos, que é aquela faixa etária ali um pouquinho mais nova que a gente viu, e ela vai investir então ao longo de mais 25 anos, porque a ideia é que tanto a Maria como o Pedro, eles se aposentem quando chegar lá nos seus 50 anos. Ambos têm esse perfil conservador, ou seja, vão investir em renda fixa, fundos imobiliários, ações, mas pensando sempre no lado de ter uma carteira que é mais conservadora, que não tem tanto risco. Então, a ideia é que eles investam pro longo prazo pensando na aposentadoria. E aí, quanto que a Maria tem que aportar para ter essa renda de 10 mil reais lá na frente? Aí, então, aqui nós temos a planilha. Aqui embaixo vai aparecer em azul, é o quanto que a Maria está investindo, tirando do bolso mesmo e aplicando ali, seja em renda fixa ou renda variável, bolsa de valores. E aqui em cima é o quanto que esse dinheiro ele vai se transformar no longo prazo. Então, por exemplo, aqui em cima nós temos total de anos aportando. Nós temos aqui 25 anos, no caso da Maria, ela vai investir por mais 25 anos. Vamos dizer que ela começou hoje, começou do zero, não tem nada investido hoje. E a taxa, a rentabilidade média dessa carteira, dos investimentos da Maria, vão ficar aqui em torno de 0,85%. Aqui uma taxa bem conservadora. Se a gente pegar, por exemplo, hoje a taxa Selic, que está em 10,50 e dividir por 12 para a gente ter a rentabilidade mensal, ficaria aqui em 0,87. Então a gente está dizendo que a gente está praticamente aqui investindo numa renda fixa. Mas claro, aqui já descontando o imposto de renda ali na taxa Selic, ali na renda fixa teria o imposto, enfim. 0,85 é uma taxa bem conservadora, é uma taxa bem realista para que todo mundo alcance. Não precisa ser nenhum expert para alcançar esse tipo de rentabilidade, simplesmente montando uma carteirinha diversificada, com FIs, com ações, renda fixa, você vai atingir esses valores, quem sabe até um pouco mais. Então, eu puxei aqui para 0,85 para deixar bem conservador. E bom, aqui eu coloquei 100 reais de valor inicial que ela tá aportando. Se ela aportasse 100 reais durante 25 anos, ela ia tirar do bolso 30 mil e lá na frente, ao longo desses 25 anos, ela teria 137 mil reais investidos. Esses 137 mil reais foi o patrimônio que ela foi acumulando ao longo desses 25 anos. Para você ter uma ideia, então isso daria um lucro, se a gente for ver aqui o quanto que ela tirou do bolso, esses 30 mil, e o quanto que o patrimônio se transformou, um lucro, o dinheiro se multiplicando no longo prazo de 107 mil reais. E aqui uma renda mensal, então esses 107 mil reais iriam gerar mais ou menos aqui uns 1.166 reais. Então aqui só para você entender a planilha como um todo, e agora a gente vai ver então quanto que ela tem que investir para chegar nessa renda de 10 mil reais todos os meses. Uma renda que eu considero que é uma renda legal para que a gente consiga viver, para que a gente tenha, por exemplo, que a gente possa até largar o nosso emprego, buscar um outro emprego para a gente fazer uma mudança de carreira, ou então realizar algum sonho. Enfim, cada um possui seus objetivos, cada um possui suas metas, e eu acredito que 10 mil reais por mês é um valor legal para a maioria das pessoas. Então vamos lá, a Maria, ao longo desses 25 anos, ela investiu 100 reais, não vai conseguir, ela vai ter que aumentar esse valor. Então se ela investisse, por exemplo, 300 reais por mês, isso já ia dar uma diferença bem grande. Ela ia ter investido, tirado do bolso 90 mil reais, lá na frente ela já teria quase meio milhão de reais, 411 mil, cerca de uma renda mensal aqui de 3.500.
ainda não chegamos lá, vamos ter que aumentar. Então vamos lá, R$ 500 aqui pra Maria, isso já ia gerar aqui uma renda de quase R$ 6.000 por mês. Um valor, um patrimônio acumulado ao longo do tempo de R$ 686.000. Então um lucro bem grande aqui de 536, mais de meio milhão só de multiplicação do patrimônio. O que é essa multiplicação? São os juros compostos que estão ali trabalhando. É um dividendo que cai lá no início, que é reinvestido, que vai gerando mais dividendos que são reinvestidos, que ao longo de 25 anos, isso vai multiplicando e fazendo esse efeito aqui, né? Esse efeito da bola de neve, que é os juros compostos trabalhando no longo prazo. E bom, pra Maria chegar nos R$ 10.000, ela vai precisar de um valor investido aqui de R$ 860. Se ela conseguir tirar do bolso R$ 860 ao longo de 25 anos, ela vai chegar numa renda mensal de R$ 10.000 por mês. Cerca de um patrimônio aqui de R$ 1.180.000. Um lucro aqui, ela tirou do bolso 258 mil, mas um lucro de 922 mil, ou seja, é o patrimônio se multiplicando, gerando essa renda de 10 mil. Então guarda esses números aqui, 25 anos aportando, uma taxa que é uma taxa conservadora, uma taxa bem razoável para ela conseguir, e um aporte mensal aqui então de 860. Mas vamos lá pro Pedro agora. O Pedro, ele começou então 35 anos, que é a faixa onde a maioria das pessoas aqui do canal estão, entre os 25, 35 ali, mais ou menos nessa faixa. Então o Pedro, ele, para chegar lá nos 50 anos, ele possui mais 15 anos para investir. É um cara que começou mais tarde. A Maria, ela começou bem antes, ela começou jovenzinha lá, tinha 25 anos, começou, né, vamos dizer que ela terminou a faculdade, começou o emprego, começou a juntar uma grana e já começou a investir. Perfeito, ela começou antes, começou bem antes. Agora o Pedro não, o Pedro tem 15 anos para ele começar a correr atrás e chegar nessa renda de 10 mil. Aí a gente vai ver que o sacrifício do Pedro vai ter que ser muito superior ao da Maria. Então vamos lá, ele tem 15 anos para aportar, tá aqui na planilha, 15 anos, a mesma taxa de 0,85, então ele também é um cara conservador, ele não vai correr grandes riscos investindo, mas ele quer ter essa renda de 10 mil. E aí? Quanto que o Pedro tem que tirar do bolso? Se colocar os mesmos 860 que a Maria precisa para chegar lá naquela renda de 10 mil, veja só, o Pedro, com 860 aqui por mês, ao longo de 15 anos, ele chegaria numa renda mensal aqui de R$ 3.000. Patrimônio de R$ 363.000 investidos. Ele tirou do bolso 154 e isso gerou um lucro de 208. Então veja que foram 15 anos de juros compostos ali trabalhando. Mas a Maria teve 25 anos, teve 10 anos a mais do que o Pedro. Então os juros compostos, eles fazem uma diferença enorme. E é por isso que a gente fala tanto sobre o longo prazo, investir lá na frente, investir para aposentadoria. Porque de fato, quanto maior o tempo que você deixar o teu dinheiro investido, maior será essa multiplicação, maior serão ali esse efeito dos juros compostos. Então, é aquele dividendo que começou lá atrás, que foi se multiplicando ao longo de 25 anos, no caso da Maria, gerou uma bola de neve enorme. Aqui já no Pedro, não, ele não teve tanto tempo assim para gerar esse efeito, mas aqui chegamos então em R$ 3.000. Então, o Pedro, ele vai ter que aportar bem mais. Vamos lá, vamos colocar aqui R$ 1.500 pro Pedro para tentar chegar lá. Com R$ 1.500, ele já gera uma renda no mês de R$ 5.380. Um patrimônio que chegou em 633, mas ainda tá longe de chegar naquele 1.100.000 que a Maria chegou para gerar aqueles R$ 10.000 por mês. Então vamos lá, R$ 2.000 aqui pro Pedro. Ainda não, R$ 7.000 aqui de renda mensal. Vamos aumentar, 2.500 aqui pro Pedro, 8.971. Estamos chegando perto, mas o Pedro vai ter que precisar tirar do bolso R$ 2.800 para chegar mais ou menos naquele 1.180.000, que é a mesma coisa aqui que a Maria chegou, né? Em 25 anos, ela chegou aqui em 1.180.000. Aqui o Pedro investindo 2.800, 1.182.000, aqui também bem próximo, gerando então esses R$ 10.000. Mas veja só o que o Pedro teve que tirar do bolso. Ele tirou do bolso R$ 500 mil. Foram R$ 504.000 que ele aportou ali todos os meses, colocando 2.800, 2.800, 2.800 ao longo de 15 anos. Já a Maria, ela foi tirando aqueles 860 ao longo de 25 anos. Ela chegou nesses 1.180.000, mas ela tirou do bolso 258 mil. Então o Pedro teve que tirar praticamente o dobro, né, do que a Maria investir, colocando bem mais grana do que a Maria. Então olha só essas diferenças aqui que nós temos. Quanto antes você começar a investir, melhor. Por isso que a gente fala tanto, começa agora. Pega ali, começa a investir, nem que seja com pouco dinheiro, porque quanto antes você começar, mais cedo você vai começar a fazer esse efeito dos juros compostos. E aí, mais rápido você vai multiplicando esse teu patrimônio ao longo do tempo, mais rápido você vai chegar na sua aposentadoria. Mas claro, que não é pra te assustar e nem pra deixar sem investir. Eu quero que você invista o quanto antes. Eu sei que muitas pessoas não vão ter esses R$ 2.800 aqui pra investir todos os meses. No caso aqui do Pedro, ele queria se aposentar com 50 anos. Mas ele poderia, no caso, ampliar um pouco o horizonte dele. Em vez de se aposentar com 50, ele vai se aposentar com 60. Então ele também teria aqueles 25 anos pra investir. E olha só, se ele tirasse do bolso 2.800 durante 25 anos, daria aqui mais de R$ 3.800.000
reais investidos aqui e mais uma renda mensal de 32 mil reais. Mas beleza, se ele voltasse então para aqueles mesmos 860 reais, ele também chegaria no mesmo valor da Maria. Então é isso, o tempo é muito, muito importante. No caso do Pedro, como ele quer chegar com 50 anos nessa aposentadoria, ele vai ter que tirar sim do bolso muito mais grana, vai ter que tirar 2.800. Mas claro, existe a terceira variável, que é a taxa. Se o Pedro tentar se arriscar um pouco mais, buscar fundos imobiliários que são mais arriscados, ações que trazem mais dividendos, ele tentar estudar mais o mercado, tentar encontrar as oportunidades, buscar ali realmente movimentos que tragam uma rentabilidade maior para ele. Por exemplo, se eu aumentar essa taxa aqui para 1%, já daria uma diferença enorme. Olha só, ele não precisaria mais de 2.800 reais nesses 15 anos. Com cerca de 2 mil reais, ele já chegaria muito perto daqueles 10 mil, praticamente, 1 milhão investido, 1 milhão de patrimônio, mais uma renda aqui de 9.991, praticamente aqueles 10 mil reais. Então, se ele conseguir aumentar a taxa, também ele vai conseguir aportar menos. Agora, ele se arrisca mais. Eu diria aqui que 1,10 já tá aqui um risco bem elevado para a carteira. Ele vai ter aquele risco. Ele vai chegar mais perto, mas pode ser que nesse período todo ali aconteça algumas turbulências com a carteira dele. Então é isso. Conforme a gente aumenta o risco, a gente chega mais rápido no objetivo, mas também a gente tá sujeito a algumas situações ali pela metade do caminho. Então, digamos que ele percorra todo esse período aqui de uma maneira feliz, né, sem nenhuma surpresa, ele precisaria investir R$ 1.700. Então, ele também chegaria nesses 10 mil reais aqui mensais. Então, veja só a importância do tempo, dos aportes e da taxa. Agora, com certeza, a Maria, que começou antes, começou lá atrás, começou ali com seus 25 anos, vou começar a investir na bolsa, vou começar a investir em renda fixa, começou a juntar um dinheirinho aqui, juntou ali, não tirou aquele dinheiro para comprar um carro. É muito comum quando a gente tá começando a investir, a gente junta ali 30 mil, 50 mil reais, a gente vai lá e compra um carro, faz uma troca do carro, enfim, faz alguma coisa desse tipo. Então a gente gasta aquele dinheiro e não deixa se multiplicar no tempo. Então aqui vamos dizer que a Maria teve aquela consciência, estudou sobre investimentos e foi investindo ao longo de 25 anos. Aqui, 860 reais, ela chegou em 1 milhão de reais lá na frente, se tornou milionária, tendo uma renda de 10 mil reais. O Pedro teve que correr de atrás. Eu diria pro Pedro manter aqui uma média de um 0,85, um 0,90 e ele vai ter que aportar mais. A vantagem pro Pedro, digamos assim, para ele tentar correr de atrás, é que é normal, não vamos dizer que todo mundo, né, que acontece isso para todo mundo, mas geralmente quando a gente tá mais jovem, a gente tem um salário que é um pouquinho menor. Conforme a gente vai ganhando experiência, a gente vai evoluindo, a gente vai ou criando um negócio, ou evoluindo numa empresa que você tá trabalhando, a gente vai ganhando um salário maior. Então, às vezes, esses 2.800 é a mesma proporção que os 860 da Maria, do salário. Então, a Maria pode estar ganhando um salário menor, porque ela é jovenzinha ainda, e aqui o Pedro, ele tá ganhando um salário maior, e esses 2.800 correspondem mais ou menos, digamos, a 30% do salário de cada um. Então é isso, conforme a gente vai evoluindo, a gente ganha mais, a gente consegue aportar mais. Então, espero que com esse vídeo eu quero te trazer essa ideia de você investir o quanto antes. Não se apegue tanto a esse valor aqui, eu sei que foge da realidade de muita gente tirar 2.800 do bolso, mas, como eu te falei, aí a gente vai ter que ir ajustando com a variável aqui do tempo. Às vezes a gente não vai conseguir, então, se aposentar ali com os 50 anos, mas a gente vai ter que jogar um pouquinho pra frente. 55, 60 anos, mas sim, invista. Invista, que é muito importante, porque a gente não vai depender do INSS, a gente não vai depender do governo. A gente foge disso, a gente vai estar nós criando aqui a nossa própria aposentadoria, e mesmo que você não chegue lá nos 10 mil reais, por exemplo, lá na frente, mas que você vai ter esse patrimônio aqui, 1 milhão, 500 mil reais por mês, 1 milhão, 500 mil reais acumulados, 400 mil reais, que seja, mas que você acumule isso ao longo do tempo, que lá na frente isso vai fazer uma diferença enorme pra você. Então, é isso. Me deixa aqui embaixo nos comentários, você é a Maria nessa história? Você começou a investir cedo? Ou você é o Pedro, começou um pouco mais tarde? Me deixa aqui quantos anos você tem, há quanto tempo você já tá investindo, como é que tá o teu caminho pra chegar na tua liberdade financeira. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. E eu vou te pedir duas coisas, você já sabe, pra você se inscrever aqui embaixo, mas que também você pegue esse vídeo e manda pra algum amigo, pra algum conhecido que queira começar a investir, que queira ir em busca dessa liberdade financeira. E eu vou deixar um vídeo aqui do lado, é a playlist onde eu tenho ali a carteira da minha filha, a carteira da Aurora. Ali nós estamos investindo R$300 todos os meses, te mostro na prática, passo a passo, como que você pode acompanhar. Você pode também seguir investindo, montando a sua carteira de investimentos. Dá uma olhadinha ali. Meu muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!